Quando a gente fala do agronegócio, nós estamos falando aqui de um setor essencial para a economia brasileira e um setor que movimenta muito dinheiro, tem peso real no país, continua chamando a atenção do mercado e naturalmente também desperta o interesse de qualquer um que quer investir aqui o seu dinheiro. E tem várias formas de se investir hoje no agronegócio, tá? Nós temos ali as ações do agronegócio e nós temos os fiagros, que chamam a atenção porque eles te pagam dividendos todos os meses. Mas existem aqui vários fundos aqui com objetivos diferentes. E hoje eu separei 3 deles, Rura 11, o SNFZ 11 e o Snag 11. Os 3 são ótimos fundos e hoje você vai entender cada um deles. Com cada um ganha dinheiro, os riscos, se vale a pena investir o seu dinheiro e descobrir aqui qual pode fazer sentido para você nesse momento. Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual fundo você está comprando nesse momento. E antes da gente entrar em cada um deles, tem um ponto muito importante. Nem todo fiagro ele funciona da mesma forma. E esse aqui talvez seja o principal erro de quem olha para esse setor. Tem fundo, galera, que é voltado aqui para crédito e geração de renda. Tem fundo que mistura renda passiva e valorização patrimonial. Tem fundo que ganha destaque pela gestão ativa, pela expansão e pela movimentação da carteira. Então, quando você pega 3 fundos do agronegócio e tenta analisar todos eles do mesmo jeito ali, olhando só para dividendo ou só para preço, para alguns números aqui, você vai acabar escolhendo errado. Por isso que hoje, nesse vídeo, eu não quero simplesmente jogar aqui 3 nomes e falar qual parece melhor no curto prazo. Eu quero te mostrar cada um separando, tá? Explicando aqui os pontos positivos e pontos negativos. E o primeiro deles é o Rura 11, que hoje chama atenção pela diversificação da carteira. Ele tem uma tese mais voltada aqui para crédito privado do agronegócio. Ou seja, aqui a lógica principal não é comprar terra, não é apostar diretamente na valorização patrimonial das fazendas. A proposta do fundo é buscar retorno através de operações de crédito ligadas ao agronegócio, com uma carteira diversificada e uma estrutura que tenta equilibrar rendimento e controle de risco. E quando a gente olha para os números mais recentes do Rura 11, isso aqui fica um pouco mais claro. O fundo ele terminou fevereiro com 86% do patrimônio líquido alocado em crédito privado do agronegócio, uma carteira distribuída entre 58 devedores, resultado contábil de aproximadamente 16,6 milhões de reais e uma reserva de lucro contábil de 20,6 milhões de reais. E esse ponto da reserva é muito importante porque quando a gente olha aqui para um fundo de crédito, não basta ver se ele está pagando bem agora, você também precisa observar se existe ali uma estrutura, se existe uma gordura para futuros pagamentos e se existe previsibilidade por trás daquele pagamento. E no caso do Rura 11, esse aqui é um dos pontos que fortalece a leitura desse fundo. Além disso, aqui o fundo distribuiu recentemente 12 centavos por cota de dividendos e ele estava com um dividend yield anualizado que gerava ali perto de 14,9% sobre a cota patrimonial e 16,8% sobre a cota de fechamento ali, tá, do mercado ali em fevereiro. E atualmente cada cota do fundo ele custa R$ 8,92 e ele tem aqui um dividend yield de 14,41% e um preço sobre valor patrimonial de 0,86, ou seja, nesse momento você estaria comprando o fundo com 14% de desconto. O fundo também, galera, ele fez movimentações recentes ali na sua carteira, com novas alocações e um reforço aqui em operações ligadas ao setor do agronegócio, mostrando que existe sim uma gestão ativa, mas claro, isso não significa aqui ausência de risco. Como todo fundo ligado a crédito privado, tá? O grande ponto de atenção continua sendo a qualidade da carteira do fundo, a capacidade de pagamento ali do devedor e o controle de risco de crédito, porque dividendo alto sozinho não resolve nada se o risco não estiver ali bem administrado. E hoje o fundo ele é negociado abaixo do seu valor patrimonial, como eu te mostrei. Isso aqui, galera, não é exatamente um problema, mas mostra que o mercado ele vê um risco aqui na carteira do fundo. E por ser um fundo de crédito, o maior risco hoje é a inadimplência ali dos seus devedores. E como o setor vem passando aqui por dificuldades, o mercado ele acaba precificando esse risco que pode até ser aqui uma oportunidade para quem quer entrar tá, e começar a investir nesse momento. Então, resumindo aqui, hoje o Rura 11 ele me parece um fundo que chama atenção pela organização da casa, pela diversificação da sua carteira e pela previsibilidade que ele tenta ali construir ao cotista. Ele não é necessariamente o fundo mais chamativo dos 3 que eu separei para vocês, mas ele pode ser uma oportunidade para quem quer entrar aqui no setor do agronegócio. O próximo, galera, é o SNFZ 11, que já entra aqui com uma proposta totalmente diferente do Rura 11. Aqui a tese não está centrada só em crédito privado do agronegócio. O SNFZ 11 ele tem uma lógica mais ligada à valorização patrimonial de terras agrícolas no longo prazo,
combinando aqui com uma receita recorrente através de arrendamentos e outras estruturas complementares, estão ali os CRAs, tá? Ou seja, esse aqui é um fundo que não deve ser analisado só pela ótica de dividendo mensal, porque quando você olha um fundo como esse aqui de uma forma errada, você pode achar que o fundo está pagando muito pouco, ou pode achar que essa tese de investimentos ela não faz sentido, quando na verdade, galera, a proposta dele é outra. A tese aqui ela passa por terra, por contrato, por arrendamento e por construção de valor no longo prazo. E quando você olha os números mais recentes do SNFZ 11, o fundo ele manteve uma distribuição de 10 centavos por cota, com dividend yield ali anualizado na faixa de 12,97%, resultado perto de 1,3 milhões de reais aqui e uma base de aproximadamente 11 mil cotistas, que foi aqui um novo recorde para o fundo. Então, além da tese, você também vê um crescimento aqui do número de cotistas e um bom histórico de distribuição de dividendos. Mas o que eu acho interessante no momento atual do SNFZ 11 é que ele trouxe um exemplo prático de como a tese de investimentos funciona. Recentemente, o fundo ele trouxe aqui uma atualização sobre a fazenda Chavante, mostrando uma produtividade de 55 sacas por hectare, abaixo do ciclo anterior por conta ali de mudanças climáticas. Ou seja, o campo, tá? O agro que ele já sentiu aqui o baque. Só que, mesmo com esse cenário aqui, o contrato de arrendamento, ele ajudou a proteger a receita mínima do fundo. E esse é um ponto muito importante, porque o aluguel dessa operação, ele considera 25% da produção com um piso mínimo de 15 sacas por hectare. Então, mesmo com uma safra abaixo do ciclo anterior, a estrutura contratual do fundo ele ajudou a preservar a receita mensal. E para mim, esse é um dos pontos mais didáticos do SNFZ 11. Ele mostra que dentro do agro nem tudo gira em torno de crédito ou de dividendo mês. Aqui a leitura precisa ser mais completa. Você precisa olhar, galera, para a qualidade da terra, para o modelo ali de arrendamento, para a proteção contratual, para a capacidade de geração de valor no longo prazo e para a consistência da tese de investimentos. Então o SNFZ 11 me parece um fundo que chama atenção justamente por ter uma proposta mais aqui patrimonial, tá? Dentro do agronegócio, de valorização patrimonial. Agora, claro, isso também exige um cuidado maior do investidor, já que esse não é o tipo de fundo que você deveria comprar só porque olhou aqui o dividend yield interessante. Aqui, mais do que muitos outros casos, tá? Entender a tese de investimentos faz toda a diferença. Então, resumindo, galera, o SNFZ 11, ele chama atenção porque aqui ele traz uma proposta ligada até a arrendamento, a valorização patrimonial e recentemente mostrou que mesmo com a pressão aqui do campo, a pressão que o agro vem sofrendo, a estrutura contratual ajudou a sustentar essa tese de investimentos. E isso é muito importante. Mas só esse SNFZ 11, galera, ele chama atenção por essa leitura mais patrimonial, mais defensiva, dentro aqui da tese de terras. O próximo fundo talvez seja o que está na sua melhor fase, porque o SNAG 11 hoje está aqui num momento em que o mercado não olha para o que ele é, mas principalmente para o que ele pode se tornar. Hoje o SNAG 11 já entra aqui com uma narrativa diferente dos outros dois fundos. A ideia aqui, galera, é de um fundo com uma gestão ativa, carteira diversificada e uma proposta de crescimento que depende bastante da capacidade da gestão de encontrar boas oportunidades e alocar bem o seu capital. Ou seja, o SNAG 11 não chama atenção só pela sua tese de investimentos, ele chama atenção também pelo momento, e nesse momento o fundo ele passa pela sua quinta emissão. E as últimas notícias, galera, as notícias mais recentes, mostram que uma captação-alvo de até 618 milhões de reais por meio de mais 60 milhões de novas cotas, custando R$ 10,50 ali por cota, tá? Que vai ser ali a subscrição. E quando um fundo ele parte para uma emissão relevante, o mercado naturalmente começa a olhar para duas coisas. A primeira aqui é a oportunidade e a segunda é a execução dessa emissão. De um lado, galera, muitas pessoas aqui veem a emissão como um sinal de expansão, de crescimento, de possibilidade de o fundo ganhar ainda mais escala e receita. De outro lado, existe aqui uma cautela natural. Será que a gestão vai conseguir alocar esse capital bem? Será que o crescimento vai manter a qualidade? Será que o fundo vai conseguir transformar essa captação em retorno, em resultado real para o cotista? Que foi o problema, galera, que causou ali a queda do GARI 11, tá? Eu fiz um vídeo recente sobre isso que eu vou deixar aqui em cima, mas para mim, esse aqui é o ponto mais importante do SNAG 11. A pergunta agora não é só quanto ele paga de dividendos todos os meses, sobre os números dele. A pergunta é o que a gestão vai fazer nessa nova fase de crescimento. E quando olhamos para os dados mais recentes,
O fundo ele trouxe uma distribuição de 15 centavos por cota e uma base de mais de 120 mil cotistas, patrimônio relevante e até inadimplência zero no período ali reportado, que foi de fevereiro, tá? Fevereiro, janeiro, tudo ali teve inadimplência zero. Além disso, o mercado também ficou de olho num fato que aconteceu um pouco antes. No mês passado, galera, o fundo aqui ele distribuiu 20 centavos por cota e nesse mês ele está distribuindo 15 centavos. Então isso aqui ajuda a construir um ponto importante. O investidor ele não deveria olhar só o maior dividendo que apareceu em um único mês, mas sim entender a sustentabilidade da geração aqui de resultados no longo prazo. E junto disso vem a emissão. A quinta emissão ela foi estruturada com o potencial de dobrar o tamanho do SNAG 11. Ou seja, é uma movimentação muito grande. E quando a emissão é grande, galera, a cobrança também cresce. Então a análise deixa de ser só quando o fundo pagou ou está pagando agora e passa a incluir como a gestão vai executar esse crescimento daqui para frente. E eu acho que é justamente isso que faz o SNAG 11 ser talvez o fundo que mais chama a atenção entre esses três, porque ele reúne três elementos que costumam atrair aqui a atenção do mercado financeiro: gestão ativa, crescimento e uma nova emissão. Só que isso vem com um preço. Quanto maior a expansão, maior é a cobrança. Se a gestão alocar bem aqui, o fundo pode sair muito fortalecido. Se ela não alocar bem o capital, o mercado cobra rápido. Mas eu acredito que a Suno ela vai continuar fazendo aqui um bom trabalho. Ela entregou já bons resultados, tá, aqui nos últimos meses. E agora eu acho que com essa nova emissão ela vai conseguir levar o SNAG 11 para outro nível. Então hoje o fundo parece que está entrando em uma nova fase. Uma fase em que o histórico importa, a tese de investimentos importa, mas a execução vai importar ainda mais. E é justamente por isso que ele chama tanta atenção agora. E você que quer investir o seu dinheiro nos fiagros, também deveria ficar atento ao que está acontecendo com o SNAG 11. Então, no fim, não basta olhar só para números para entender qual o melhor fundo. Você precisa entender a tese de investimentos, como esse fundo ele ganha dinheiro, se os números fazem sentido e aí sim escolher o melhor para a sua carteira. O Rura 11 ele chama atenção pela consistência, pela diversificação e por uma estrutura que tenta passar uma previsibilidade dentro ali da tese de crédito, de crédito ali do agronegócio. O SNFZ 11 ele já chama atenção por uma proposta diferente, mais ligada à terra, a arrendamento e valorização patrimonial no longo prazo. E o SNAG 11 chama atenção pela gestão ativa, pelo seu crescimento e por essa nova emissão, em que o mercado está de olho aqui na capacidade de execução da gestora, que eu acho que vai fazer um bom trabalho. Então, galera, no fim, a pergunta talvez não seja qual deles é o melhor. A pergunta certa talvez seja qual dessas teses faz mais sentido para a sua carteira de investimentos nesse momento, para o seu perfil, tá? E para o tipo aqui de risco que você quer correr. Você aceita ali esse tipo de risco? Porque um fundo bom não é um fundo que tem números bonitos ali isoladamente. Fundo bom é aquele que faz sentido dentro ali da sua estratégia de investimentos. Mas eu quero saber de você. Entre o Rura 11, o SNFZ 11 e o SNAG 11, qual desses aqui chamou mais a sua atenção hoje? Comenta aqui embaixo, me fala, tá? Qual deles aqui você vai investir ou está estudando aqui para investir o seu dinheiro? Galera, eu vou ficando por aqui, eu espero ter te ajudado, tá? O agronegócio, ele vem crescendo muito e essa pode ser sim uma oportunidade de investir parte do seu dinheiro e aproveitar esse crescimento. Um beijo para vocês e não saia desse vídeo sem deixar o seu gostei e se inscrever aqui embaixo.